essa gravação, né? Então, reafirmo o meu pedido e aí eu peço que vocês se manifestem no chat, enfim, dessa permissão, né? Eu até nem estou vendo o chat. Tassiana, vou te pedir a gentileza, se puder só dar uma olhadinha no chat, enfim. Ok. E, bom, pessoal, primeiro deixa eu contar para vocês como é que foi esse processo da aula blocada, enfim, né? A gente começou uma discussão quando estava revendo o PPC, nós temos que em 2023, nós temos que ter um novo PPC já em andamento. Então, ele tem que ser aprovado agora, esse ano até metade do ano, aí passa pelo todos os trâmites, né, dentro da universidade, 6 meses para ele começar mais adiante. E aí, nessa discussão, foi retomado esse assunto. Eu digo retomado porque esse assunto eu não conheço todo o histórico da universidade, mas ele foi já retomado várias vezes, enfim, né? E essa prática, enfim, né? Ela foi amplamente discutida no NDE, que quer dizer Antes disso, Núcleo rapidinho, Docente. Sim. esclarece para os alunos, Júlio, o que é BPC, para eles saberem o que é Ah, que a gente está trabalhando, o que é que a gente está discutindo hoje. sim, sim. O PPC é o projeto pedagógico do curso, tá? Então, todo curso é obrigado a ter isso. Ele tem a grade, disciplinas, o horário, os métodos de trabalho. E o que a gente está discutindo hoje, pessoal, por força da legislação, nós temos que reduzir a, a carga horária de dar aulas, né? E colocar 10% de atividades que eles chamam de ASEX, que são atividades de extensão. As atividades de extensão, ó, entrou alguém lá, entrou a Simone, eu vou pedir para ela aí. A Simone, eu acho que deve estar me ouvindo. Se quiser entrar no Meet, seria, pode ser bem interessante aí para você ver, tá? Mas se não, acho que você consegue ver por aqui que eu coloquei compartilhamento de tela. Pode acompanhar. E então, assim, essas atividades são atividades que vão entrar, que vão, que são atividades de extensão, enfim, e ela tem um objetivo que é fazer com que o aluno aprenda, que ele desenvolva seus conhecimentos além da sala de aula, além da sala de aula. Então, isso é uma coisa muito boa, que vai dar muito trabalho para nós, porque a gente vai ter que desenvolver muitos projetos, enfim, né? Se hoje vocês acham que carga horária de complementar, o cara tem que se virar, né, fazer muitas coisas, imagine com a SEX, que são 300 horas, pessoal. E é lei. A gente não pode reduzir nem nada disso. É uma questão legal. Mesmo o MEC deu até o ano letivo de 2023 para que isso acontecesse. Bom, feito isso, a gente começou a rever e está revendo todas as disciplinas. Então, assim, oportunamente a gente vai até apresentar para até não, vão apresentar para vocês, porque quando começar a implantação, vocês podem pegar uma disciplina que vocês tinham no velho eu vou chamar de velho, nem é velho ainda, né? No que é atual hoje, no perfil atual hoje, e pode fazer nessa nova versão. O João está acompanhando isso de perto, né, as discussões, e ele tem lá projetos, né? Então, assim, por exemplo, tudo que é gestão de pessoas 2, finanças 2, tudo isso vira projeto. É um projeto aplicado que vai ter teoria e vai ter prática. Então, essa discussão começou lá e começou também por uma questão. A gente já está prevendo que o curso vai poder oferecer aulas à distância, que não é aula remota. Por que não é aula remota? Porque tem um ambiente exclusivo, porque se precisar de monitoria, né, a gente vai ter que contratar monitores para cuidar da acompanhamento dos alunos, se necessitar, né? Senão o próprio professor pode fazer isso, e pode ser parte da disciplina, então, uma parte da disciplina, até 20%, pode ser dado aula nessas atividades síncronas ou assíncronas, mas eu digo, não é aula remota, tem toda uma preparação
e características específicas de ensino à distância, que você sabe, a tendência tem sido a tendência do futuro dos ensinos, né? E a gente vai fazer 20% no nosso curso, até 20%, não quer dizer que tenha que ser. Além disso, a gente discutiu várias outras coisas, a APS, que depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, que é atividade prática supervisionada, e discutimos a questão da aula blocada. A aula blocada ela surge justamente por uma questão que se o aluno tiver em EAD, por exemplo, e aí ele depois tem uma aula presencial, ele tem que ter um dispositivo, né? Tem que ter internet, tem que ter um dispositivo para acessar essa aula e logo em seguida já entrar na outra aula, por exemplo, né? Se fosse ela fracionada como está até esse semestre. Então, isso seria uma grande dificuldade para os alunos, né? Outra coisa que a gente viu é que a maneira que a gente quer trabalhar com metodologias ativas, que isso, eu não vou dizer que é 100% de consenso dentro do curso, tá? Mas a grande maioria dos professores entende que sim, que nós temos que trabalhar dessa maneira, com as metodologias ativas, e a metodologia ativa fica muito difícil você dar 1h40, numa hora e 40 você trabalhar a teoria e logo em seguida já ir para uma atividade, né? Um exercício, uma atividade, uma metodologia ativa. Então, você precisa de mais tempo para isso. Então, precisa de uma parte teórica e de uma parte... E a gente foi olhar as outras instituições, eu mesmo trabalhei em muitas outras instituições, que nessas instituições já se trabalhava essas 3 ou 4 horas à noite. Por exemplo, a gente trabalha com horário de 50 minutos, né? Então, na verdade, não fecha 4 horas, né? Fecha 3 horas, 1h40, mais 1h40 dá 3h20, se eu não me engano, enfim, à noite. E amanhã, sim, são as 4 horas. Então, a gente viu isso como uma oportunidade de já implantar esse sistema, que é um sistema que e vai realmente estimular os nossos professores a trabalhar melhor as questões das atividades práticas supervisionadas. E também a gente já tinha colocado para os professores, enfim, nessa discussão toda, que a gente fracionasse essa aula dele, em quantas vezes ele quiser, né? Ele tem a liberdade, pode fazer isso, para que o aluno, eu cheguei um pouco mais tarde, então ele, não vai ter, no primeiro momento, no primeiro período, ele vai ter falta, mas no segundo ele vai ter a presença dele garantida, tem que sair mais cedo, ele vai poder fazer esse registro. E a gente entende que isso é um duplo comprometimento, professor e aluno estar lá, porque senão a recuperação é muito maior, né? E a gente fez um estudo nas principais universidades do país, da região, e a gente viu que a grande maioria utiliza o que a gente aqui está chamando de aula blocada, tá, pessoal? Porque até então é o padrão nacional de aula, né? O que está fora do padrão é esse fracionado que a gente faz. Então, para vocês entenderem, esse foi o contexto. Foi discutido com o NDE, ainda lá em setembro, depois, em novembro, foi discutido com o NDE, daí o João representou os alunos, que ele tem uma cadeira lá, os alunos têm um assento, foi discutido, a gente falou bastante sobre, mas e os problemas, se o aluno tiver muita falta, se o professor pode ser chato, não sei o quê, o professor, né, a aula pode estar chata, enfim, pode acontecer algumas situações assim, e a gente falou que nós temos uma função de entregar o melhor, de fazer com que ajudar os professores a melhorar também a sua aula, né? Eles já tiveram bastante formação aí, vários professores fizeram bastante. Então, acho que isso é importante. Por favor, pessoal, eu até assim, não esperem eu explanar tudo, tá? Vocês podem ir fazendo perguntas aí que a gente acho que vai até conversar um pouquinho melhor. E ainda tem uma oportunidade, né? Que é a atividade prática supervisionada, que hoje até mandei o regimento que a gente vai implantar já no semestre que vem, que a gente pode ter até 25% de atividades
que hoje vocês já fazem, então é uma coisa que já é feita, vocês fazem fora da sala de aula. Ah, eu tenho que preparar o seminário, eu tenho que desenvolver lá um, uma atividade, um podcast, eu tenho que desenvolver um trabalho que é um trabalho teórico aplicado, então é a teoria aplicada na prática, ou uma pesquisa, uma extensão, só que o aluno ele não era remunerado, acho que a palavra é essa, né? Ele não recebia nada em troca, no sentido de que essas eram horas que ele tinha que disponibilizar das horas da vida dele, né? E a gente, em 2007, saiu uma normativa, enfim, uma resolução do MEC que diz que a gente pode utilizar isso como horário de aula, porque isso é aula. É, de novo, o aluno tem que ter autonomia e tem que ter independência para estar fora da sala de aula e aprender com isso. O MEC entende disso. Eu sou, não é uma coisa de hoje, ou desse governo, do governo passado, há muitos anos já que se sabe disso, né? Eu sou avaliador do MEC e a gente sempre olha ver se tem um momento de espaço para o aluno aprender fora, né? E a atividade pré-supervisionada vai permitir até 25%. Então, na prática, por exemplo, na aula da manhã eu posso dizer, olha, pessoal, a aula das 11 até o meio-dia vocês vão utilizar para fazer essas atividades. Sai em plano de atividades, nós aprovamos o plano de atividade no curso e aí, dizendo, né, essa atividade, o plano desculpa, não plano da atividade, o plano de ensino, ele sai e nós questionamos o professor até ele ajustar, ajustou certinho, é aprovado, e aí o aluno pode fazer essa atividade fora. Então, a gente também está dando opções para que o professor, em alguns momentos, possa trabalhar isso. Desculpe. Essa questão, eu vou colocar o chat aqui para eu ficar vendo, né? Que eu acho que é mais. Professor, Sim. por vias assim da gravação, acho importante ler as perguntas em voz alta para ficar gravado Sim, também. eu vou colocar aqui. Então, professor, o senhor acha, e até se puder me ajudar, João, eventualmente, eu vou ler essa, mas as anteriores, se puder dar uma olhadinha, eu acho que vai me ajudar Eu bastante. estou acompanhando, vice Júlio. Essa é a primeira. Beleza. Olha só, o professor, então, professor, o senhor acha que é viável manter a atenção e o foco em uma só matéria durante 4 horas seguidas? Entendo que não vai ser por completo uma aula expositiva, mas mesmo assim acho que seria complicado como aluno. Eu concordo que não é uma coisa simples, nós vamos ter que reaprender a dar aula, né? Eu vou falar o inverso. Para mim foi difícil trabalhar dessa maneira que eu estou. E até nem fui eu que deu a ideia de ter aula blocada, pessoal. Até não fui eu, foi outro professor que teve essa ideia e defendeu essa ideia no NDE, que foi passando pelas instâncias. Mas para mim foi difícil fazer o contrário, porque você programa momentos da aula, né? Então você pode ter vários momentos, e os professores vão ter que tomar esse cuidado. A gente fez reuniões com eles, vai trabalhar mais com eles, vai ouvir os alunos, ver se isso está funcionando, se não está, vai dar um feedback para os professores, mas realmente, pessoal, 4 horas seguidas ninguém aguenta. Não tem, é impossível. Então, por isso é que a gente está apostando muito nesse trabalho um pouco de teoria, um pouco de prática, teoria, prática. Existem várias formas de fazer isso, né? O cara pode ficar 2, 3 horas fazendo um game e o aluno aprendendo, né? E aprende mesmo, pessoal. Fiz uma pesquisa que mostra que game ensina mais do que uma aula expositiva. Não que a aula expositiva não ensine, ela ensina, pessoal. A gente aprende, mas Ô, Júlio, tem um resultado melhor. Sim, Tassiana. Denilson colocou que não será prejudicada a aula por uma rotina exaustiva de trabalho. Alguns alunos estagiam, estudam durante dia, noite. Aí responde ele em relação a essa pergunta da postura ativa exigida nesse formato, se não será exaustivo para os alunos. Olha, normalmente, estou falando agora bem por experiência, tá? Normalmente não é exaustiva, né? À noite ele continua com aquele horário, a gente mandou para os professores, acho que vocês viram até o
até naquele comunicado que eu mandei por e-mail, né? Que eu mandei depois lá, enfim, vocês viram que tem uma orientação para os professores para eles fazerem pequenos intervalos. Então, é a mesma coisa, só que ele vai estar tratando sobre o mesmo assunto. Então, vai ser finanças, não vai ser finanças e marketing, né? Então, ele vai tratar do mesmo assunto. Na verdade, ele vai estar focado e o que se espera, e que é o que normalmente acontece, a gente ganha tempo. Por que ganhar tempo? Se eu tiver que fazer uma prática de algo que eu ensinei há 3 dias atrás, eu tenho que retomar. Tenho que retomar do zero, porque o cara não veio, porque o aluno, nem por isso, né? Mas é porque o aluno já esqueceu, já teve outras coisas. Então, ele acaba ganhando tempo, ele já vai para a prática. E mais, pessoal, a gente não está preocupado aqui, e isso é uma coisa que a gente tem falado para os professores, não são as 4 horas que definem se uma aula é boa ou não. O que define se uma aula é boa ou não é a condução dela e é o que é tratado. Eu acho que, eu não sei se eu acho que eu vou ouvir o João e depois a gente O volta João com as perguntas, levantou. tá? João, por favor. Professor, eu tenho uma dúvida porque eu estou desblocado. Aí eu fiquei preocupado pelo fato das aulas caírem no mesmo dia e atrasar. Será que isso aí pode acontecer? Olha, o rodízio vai acontecer igual. Então, assim, até para vocês entenderem, a gente faz aqueles rodízios, né? Até o sétimo semestre, o oitavo e o nono não é feito. Eles vão fazer igual. Então, elas vão migrar junto. E a gente respeitou que sempre o primeiro horário, por exemplo, se a minha aula era na segunda e na quarta, tá? O meu primeiro horário é na segunda, então toda a minha aula vai ser na segunda. Aí o outro professor, que o primeiro horário dele era depois de feito o rodízio, né? Era quarta e quinta, desculpe, quarta e sexta, por exemplo. Então, o primeiro horário dele era lá na sexta. Ele vai dar aula na sexta. Ele e todos os professores que estavam naquele formato que a gente chama de A, B, C, D, E, né? E agora o formato vai ser A, B, C, D, E, segunda a sexta-feira. Então, espero que não tenha nenhuma dificuldade nesse aspecto. Acho que não vai ter nenhuma dificuldade. Né? Se falar que ainda vai ter os horários da manhã, que também, né, claro, quem trabalha não tem essa oportunidade. Né? E um cuidado que a gente está tendo é começar a oferecer para amanhã mais algumas opções de eletivas, porque eu noto que o pessoal da manhã às vezes fica, às vezes não, né? Fica prejudicado porque todas são à noite, né? E tentar abrir algumas disciplinas obrigatórias também, do sétimo e do oitavo, alguma coisa de manhã, desde que tenha professor. Se a gente tiver professor, vai disponibilizar isso, né? Porque talvez o cara trabalhe tarde e noite. Então, a gente tem que entender isso, né? Então, manhã foi o jeito que ele achou de entrar, não quer dizer que ele tem que morrer ali dentro, né? Ô, Eu professor, respondi, João? respondeu, só mais uma dúvida. Sobre essas questões das atividades, essas aulas aí, elas vão ser às 4 horas, vão ter as 4 horas presenciais, né? Ou são divididas em atividades? Não, aí que tá. O que que o... Porque, tipo, eu tive semestre, nesse remoto, né? Tive um semestre aí que a professora só apareceu 2 vezes o semestre inteiro. O resto foi tudo atividade, sabe? Pois é, cara, aí que tá. A professora, e aí vou ter que tratar isso no particular, né? Enfim, não gostaria de expor ninguém aqui, né? Assim como não posso expor nenhum aluno, nenhum professor. O professor tinha que dar 20%, que é uma coisa muito pequena mesmo. Então, se a gente contar aí, dá 6 encontros, cara. Aí, se tu botar as provas, por exemplo, avaliações, de fato, o cara vai aparecer 2 dias e mais, sei lá, 3, 4 avaliações, ele não tem praticamente encontros. Então, realmente permitia isso, né? Hoje, o que a gente está falando é assim, ó, é até 25%. Então, quer dizer, eu posso tirar uma aula de cada encontro, ou posso tirar uma certa quantidade de encontros, aí 20% deve dar 1,5, três encontros que não acontecerão síncronos. E nem é aula síncrona, tá? O cara não pode dar aula.
Ó, atividade prática não pode dar aula. É assim, olha, cara, esse é o teu trabalho, você vai fazer uma pesquisa, ou você vai fazer um trabalho, vai se reunir com os alunos aonde você quiser. Inclusive, a sala vai estar lá aberta se tu quiser ir para a sala. O que não pode acontecer é a aula, mesmo que seja assíncrona. É diferente, é completamente diferente. Aula assíncrona, Deus queira, né? Tudo está se caminhando para isso e acabou. O semestre que vem não tem mais isso, né? Vamos ler, então, outra aí, Tassiana. Eu até já respondi alguns, Ah, tá. mas eu vou na ordem. De novo, em relação à metodologia ativa, se não ficar complicado em alguns professores. E teve outra questão que foi com relação a perder uma semana inteira de conteúdo, caso a aula tem alguma emergência do professor, tem algum feriado. Por exemplo, essa semana e a anterior tiveram 2 feriados, ficaram na quinta. Mas é bom lembrar que essas 2 semanas foram bem atípicas. E como acontecia nas outras, na forma presencial, a gente compensava. Vou deixar a tua palavra, vice Júlio. Sim, e é fato, o professor tem que compensar. Ele pode até vir a compensar isso de acordo com as regras que foram estabelecidas. Atualmente, a gente tem menos. Olha, com a aula remota, a gente pode. Só um minutinho, pessoal. Com a aula remota, a gente podia compensar no sábado, ou nesse semestre eu nem contava as horas, né? Ah, não, vai ser no sábado e vocês vão estudar, vão ler tal coisa, vão ler o material, vão responder um questionário, vão responder um quiz, um vídeo, enfim. A gente dava uma atividade e não entrava nem naquela conta dos 30% de aula assíncrona, não entrava na conta. Isso é uma regra que está lá descrita. Agora a gente volta à normalidade. A normalidade é que o calendário ele prevê os feriados, prevê pelo menos os feriados, né? Prevê os feriados, e aí, com isso, nós temos a possibilidade de ter uma semana a mais, ou uns dias a mais na semana, né, na última semana para ter isso. Então, pensem assim, pessoal, a gente vai ter 17 semanas para ter aula, tá? Mais 2 semanas, no mínimo, para as provas finais. Então, o professor, ele volta àquela situação anterior. Ele compensa isso na última semana. Então, vai ter uma semana a mais de aula. Então, não há como perder isso, né? Claro, o aluno perdeu. É como se ele tivesse não ido a 2 aulas, a 2 encontros, né? Mas, como eu disse, se aconteceu de faltar, enfim, se for justificável, tem a questão legal, os professores têm que aceitar isso, né? Pode mandar para a coordenação junto e a coordenação vai falar com o professor. Tem as questões legais. As questões que não são legais, é claro que aí vai de cada professor e o aluno tem que falar com o professor ou até conversar com o aluno, me passa aí a informação que o professor trabalhou, né? Aquelas coisas normais. Mas vocês vão entender que depois do primeiro semestre, vocês vão ver que é uma questão de normaliza a situação e a gente já não se apavora tanto com isso, né? E claro, professores que tiverem problemas com as metodologias ativas, a gente vai dar o suporte para eles melhorarem. Eu diria que a grande maioria está buscando os cursos, né? Então, fizeram vários cursos, enfim. João, por favor, quiser falar agora? Então, professor, é sobre a pergunta de Simone aqui no chat. Eu vou ler aqui para quem não está vendo. A Simone perguntou assim: por que o aluno ficou fora dessa discussão e decisão, já que é uma situação drástica? Pelo menos quem diz nos representar não nos deixou ciente do que estava ocorrendo. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou o João Maranhão, faço parte do DA e eu estou como presidente hoje e represento o corpo docente no colegiado.
E para esclarecer, Simone, é muito importante, porque nos grupos tiveram várias movimentações e praticamente impossível de esclarecer todos os estudantes em diversos grupos de WhatsApp, assim como também todo mundo encontrou dificuldade muito grande de se engajar durante o período remoto. A gente vê pelas próprias atividades do DA que no começo da gestão chegavam a ter 10, 15 pessoas no máximo. Mas vamos aos fatos. Em março, faltando 3 dias, com 3 dias de antecedência, eu comecei a convocar os estudantes em todos os grupos de WhatsApp, na lista de e-mails, e o DA também convocou os estudantes através do Instagram, no feed e nos stories. Foram os meios que a gente encontrou de entrar em contato com os estudantes. Acredito que a gente utilizou de todos os meios possíveis que a gente tinha enquanto gestão. Convocando para uma Assembleia Geral, onde não só discutimos aulas blocadas, mas discutimos a opinião dos estudantes sobre o retorno presencial, falando sobre as questões estruturais do CCSA, e também discutimos questões internas sobre mudança de estatuto, e enfim, várias coisas. Demos 2 opções de horário na segunda-feira do dia 21 de março, às 14 horas e às 19. A reunião das 14 horas ocorreu, e como nenhum estudante se mobilizou ou mostrou preferência ao horário das 19 horas, não ocorreu essa reunião. Antes disso, muitos estudantes, um pouco tempo atrás, estavam reclamando do horário. Antes disso, foram convocados sexta, sábado, domingo e segunda-feira para a Assembleia Geral. E, infelizmente, não recebemos quantidades assim expressivas de pessoas reclamando do horário. Tinha mais gente confirmada do que gente que disse que não podia participar. Participou um quantitativo pequeno de estudantes. A gente ouviu esses estudantes e a opinião presente naquela assembleia era favorável às aulas blocadas. O DA se posicionou favorável a partir da assembleia. E aí, uma mobilização de estudantes aconteceu justamente no dia da votação do pleno. Algo que eu peço a compreensão de vocês, o DA não conseguiria prever. Foi convocada a assembleia, foi enviada a ata da assembleia que explicava cada ponto discutido, falava um pouco, sabe? Vários representantes de sala, inclusive, participaram da assembleia. Foi enviado a ata, foi feita a assembleia, e aí, no dia do pleno, alguns estudantes do segundo período se mobilizaram contra as aulas blocadas. Inclusive, para quem não sabe, pediram orientação a mim, enquanto representante do DA. E eu orientei os estudantes a montarem o abaixo-assinado, a enviar a coordenação, como uma forma democrática de se posicionar contra a aula blocada, que é direito de qualquer estudante. Foram recolhidas, aí, acho que em torno de 170 assinaturas, 20 a favor, 150 contra, e muitas críticas feitas, mas falta de oportunidade de estar presente, de se informar, não foi, porque a gente enviou a ata para a lista de e-mails, a gente convocou para a Assembleia, e sim, é muito difícil a gente engajar, tanto que o abaixo-assinado não recolheu nem 20% do curso. Somos 800 estudantes, recolheram a assinatura de 170. Então, até mesmo os estudantes que se demonstraram contra também tiveram dificuldade de engajar os estudantes nessa mobilização. Então, eu acho que foi muito importante essa pergunta, para que houvesse esse esclarecimento. Além disso, e também é dever dos representantes de turma, e muitos participaram da Assembleia, de informar a sua turma. O DA está presente em todos os grupos do WhatsApp, mas eu também peço, por exemplo, naquele dia, na quarta-feira, era 100 mensagens por grupo. Eu sou estudante, sou presidente do DA e tenho outras atividades. E aí eu peço a compreensão de vocês, porque eu não consigo acompanhar todos os grupos, tentei esclarecer em alguns grupos, em outros eu não consegui por conta do tempo, mas enfim. Eu me posicionei a partir da Assembleia e aí espero ter esclarecido aí a dúvida da Simone. Uma coisa importante, pessoal, o João participou desde o início das discussões, quando a gente começou ainda a discutir, não tinha tomado decisão nenhuma, enfim, a postura dele sempre foi com relação à defesa dos alunos, no sentido de que isso poderia trazer prejuízos, os prejuízos que a gente sabe que poderia acontecer. E uma coisa muito importante, pessoal, a gente não fez nenhuma votação
embaixo dos panos, ou eu acho até não cabe que a gente usar esse tipo de expressão, né? Se não somos, todos seremos administradores aqui, todos seremos gestores de pessoas, né? Então, como gestores de pessoas, eu posso dizer para vocês que existem instâncias para serem tomadas as decisões, e existe representatividade disso, né? Então, veja que nós temos um representante dos alunos no colegiado do curso, que a gente faz questão e está sempre dizendo assim, ó, tem que estar lá, tem que discutir, porque a gente tem que ouvir isso, né? Nem que seja não, muitas vezes é contra o que a gente pensa, muitas vezes é votando contra o que nós estamos propondo, né? Mas esta é uma decisão, para vocês entenderem, é uma decisão pedagógica. Ela diz respeito ao colegiado do curso, o NDF fez uma proposta, nem ele toma a decisão, propôs, o colegiado do curso aprova essa proposta ou não, encaminha essa proposta para o pleno, e o pleno, de novo, é composto por, tem lá 50, não chega a 50, são 47, se não me engano, 46 professores que estão na ativa, enfim, né? Então, é uma quantidade grande de professores que avaliaram tanto para o nosso curso quanto o secretariado. Existe uma vaga lá para representação dos estudantes, que o João já me disse que tá vendo a situação, né, João, junto com outro curso, que é o secretariado, tem que ser um representante só, mas mesmo que tivesse esse representante, a grande massa dos professores tomaram essa decisão. E os professores, a gente, quando colocou para eles, eles disseram, não, a gente quer discutir mais um pouco. A gente deixou de discutir aquela semana, aí, 3 semanas depois, discutir não, de ir para a votação, discutiu bastante, retiramos da votação. Aí, fomos para a discussão 3 semanas depois. A gente fez discussão durante 3 semanas. Aí foi novamente para a votação, que é a dita quarta-feira, né? Que as reuniões são na quarta, né? Então, aí sim a gente foi para a discussão e, de novo, teve lá o posicionamento de quem era contra, que foi, assim, posso dizer para vocês, as atas, a hora que saírem, vão ser públicas, né? Enfim, a gente vai ver lá que deve ter, eu acho que foi 5 ou 6 professores contra, 2 ou 3, acho que 2 só que se manifestaram, se abstiveram, né? Podia se abster na votação. Então, isso é uma decisão pedagógica. Ele é uma decisão que, claro, tem impacto na vida dos estudantes. Mas vejam só, pessoal, nós vamos mudar o curso, que é uma mudança muito maior do que ter aula blocada, mas muito maior que ter aula blocada, e, de novo, ela vai passar pelo mesmo processo. E é bom Quer dizer, deixar isso claro, vice Júlio. sim, Não sei se vocês prestaram atenção a essa última fala de Júlio, que o curso não é questão de aula blocada, não é questão de rotatividade, é o curso. O perfil de curso de vocês vai ser alterado, justamente para englobar todas essas resoluções que o MEC está impondo para a gente, porque não é a gente que está querendo, é o MEC que está impondo, inclusive está impondo qual é o prazo máximo que a gente pode fazer essa alteração. Se a gente não fizer alteração, a gente vai levar uma sanção, a gente vai levar uma penalidade. É isso que a gente não quer passar para vocês. Então, só relembrando, façam-se presentes em relação a esse PCC. Achou que a aula não está boa, achou que aquela disciplina não é adequada, achou que aquele conteúdo não está atualizado, achou que aquela disciplina não é necessária, fale. Vocês têm todos os canais. Quem foi meu aluno tem, inclusive, meu WhatsApp. Então, alguns de vocês entram em direto contato comigo. E eu levo todos esses questionamentos, sugestões, dúvidas para a coordenação, que é eu e Júlio. Então, de novo, minha gente, se engajem, participem, que o curso não é professor docente, o curso é discente. E tem muito mais atividade, como o Júlio já falou anteriormente, que eu acho que vocês nem prestaram atenção, que é o que acontece no curso, vocês não prestam atenção. E por isso, por essas instruções, por essas regulamentações novas, a gente vai alterar o curso.
Então, se vocês querem fazer um curso que seja a cara de vocês, que é o que a gente está querendo, falem. A gente tem todos os meios para utilizar, para ter essa comunicação direta, e a gente tem diálogo aberto, tanto eu quanto o professor Júlio. Então, a gente não está fazendo, de novo, vou até utilizar a expressão que vocês colocaram aqui, a gente não está fazendo as coisas pelo pano, mas a gente tem até 2023 para apresentar esse curso novo para o MEC. E vocês sabem o que acontece se, por um acaso, o curso deixar de apresentar, a gente leva uma sanção à penalidade. Então, essa nota que vocês têm, que todo mundo, algumas empresas aqui, que eu sei que só contratam pessoas que são oriundas, formadas, ou estão estudando na Universidade Federal de Pernambuco, não vai contratar mais. Então, quem trabalha com operações, tem várias empresas logísticas que entram em contato comigo, ó, Tassiana. Se for federal, está dentro, tá? Vai passar aí para fazer a parte do trainee, ou vai pelo menos entrar na dinâmica para ver se a gente contrata. Porque se for essas universidades ao redor, aí a gente nem faz nada, porque o cara não sabe nem escrever o nome ou fazer uma redação que seja minimamente coerente com o português certo. Então, de novo, a gente vai alterar o curso só porque está em resoluções novas e a gente vai ter que se adequar a elas. Então, não sou eu, nem o professor Júlio, nem nenhum professor do departamento. É uma resolução externa que está fazendo toda essa alteração. E uma das alterações que a gente precisa para adequar o novo PCC é justamente essa aula blocada. Vou passar a palavra para você, para deixar bem claro essas novas demandas que vão surgir, tanto para o professor quanto para vocês, alunos. Só, João, só um pouquinho antes de entrar, só um minuto. A Tassiana esclareceu muito bem isso, e acho que, viu, João, vai ser uma boa oportunidade. Eu acho que essa situação, da maneira que ficou, ele ficou desconfortável, e os alunos não gostaram da maneira que foi conduzida, e não era nunca foi nossa intenção, né? Eu acho que também vai ficar um aprendizado para quem sabe, ter mais envolvimento dos alunos. E aí, por exemplo, quando a gente for mexer no PPC, quando ele chegar na mão ainda está no NDE, né? Quando chegar no colegiado, o João vai poder dividir com vocês e vocês dar uma olhada e opinar, mesmo que vocês não vão viver aquele currículo. Quando a gente fez a pesquisa com você sobre o perfil que a gente queria profissional, né? Lembra que eu mandei as pesquisas? A gente fez com vocês, fez com as empresas, fez com instituições, fez com professores, para descobrir o que queriam para a gente fazer todas essas mudanças que estão acontecendo. Mas só, por favor, uma questão de justiça, eu acho que foi a Adriana, eu acho, ou a Andressa, que tinha levantado a mão umas 2 ou 3 vezes. Se quiser se manifestar, eu dou a palavra, por favor. Andressa. É só em relação à metodologia, porque já aconteceu uma situação que a metodologia não estava legal e a gente entrou em contato com a coordenação, não lembro se foi a sua ou foi a antiga, e falaram que não tinham como interferir na metodologia do professor, porque cada um tinha a sua. Então, nesse novo formato, caso a gente realmente perceba que não está dando certo, a coordenação vai poder interferir, conversar com o professor, ver se dá para mudar a metodologia ou não. Essa é uma pergunta interessante e eu vou responder exatamente o que eu tenho feito já desde esse momento, tá? Eu recebo e digo para o aluno, respondo para ele, olha, isso é muito importante, né? Recebemos o seu registro, claro, eu estou falando de algo que não é muito grave, né? Que é o que você está me falando, questão de metodologia, enfim, né? E aí eu digo, olha, é importante você conversar com o professor. E aí, esse e-mail que eu mando para vocês, eu mando para o professor acrescido de um comentário. Professor, eu acho que é importante você retomar e dar uma discutida com os alunos, né? Respeitando a sua autonomia, porque tem que respeitar a autonomia do professor, respeitando a sua autonomia, é importante que o aluno se sinta engajado. Quer dizer, ou dessa maneira, ou mais ou menos dessa maneira, é como eu ajo e como a Tassiana também. Ou seja, o problema tem que ser resolvido pelo professor. E ele tem que saber que nós estamos atentos a isso, né? Inclusive nos colocando, a gente se coloca à disposição do professor. Mas eu, sendo bem sincero, André, isso não é por uma questão de corporativismo, é só uma questão legal mesmo. Eu não tenho como chegar lá na sala de aula, ou chegar no professor e dizer assim, olha, seguinte, cara, você está só dando o livro para o cara ler.
E ele precisa ter outras coisas. Então, eu não posso dizer nesses termos que seria, assim, numa particular você faz isso, porque se o professor não gostou, ele vai embora. Aqui na federal, a gente tem que realmente mostrar para ele, ó, existem outros meios. Se o teu aluno não está engajado, e a palavra para mim é engajado, né? Se ele não está engajado, você pode utilizar outros meios. Então, a gente vai fazer isso e eu diria assim que esse é um momento bem oportuno. Alguns de vocês já estão aqui há bastante tempo. A pessoa que está no segundo Agora, semestre, é bom também ainda não. lembrar, Sim. rapidinho, Vitor Júlio, é bom lembrar que se vocês quiserem, minha gente, mandar um e-mail falando que o professor não está fazendo a atividade legal, que a aula está muito complexa. A gente sabe quais são os professores que fazem isso. E a gente conversa. Eu já conversei com vários, inclusive no formato remoto, que o pessoal ficou meio perdido no começo. Agora, é claro que a gente tem que ficar o tempo todo conversando com essas pessoas. E se vocês acharem, por exemplo, eita, esse professor agora vai me perseguir porque eu fiz isso. Então, vocês peçam que essa informação que vocês estão passando não seja repassada para o professor, que a gente faz o contato sem mandar esse e-mail para o professor, com cópia para o aluno, faz esse e-mail de uma forma mais anônima, para que esse É, professor ele realmente seja preservado. visto que a turma está com algum problema com ele e que o aluno seja preservado. Então, se vocês também quiserem, coloquem lá também, porque alguns alunos já falam diretamente com os professores quando a aula está um pouco mais complicada. Então, a gente fica numa posição muito complexa, sabe? Mas a gente está aqui para ajudar vocês. Mas é Mas, importante que a gente tenha essa visão aqui. A gente está aqui para fazer esse meio de campo, mas, de novo, né? Infelizmente não tem aquela autoridade aí, né? Não, não é, quando, rapidinho, não é viu, Júlio? nossa Quando o função. professor está processado, a gente não pode fazer nada, Cris. A gente só pode permanecer com o vínculo dele. A gente só pode fazer alguma Inclusive, coisa pessoal, assim, quando o processo chega no final. A gente é, tem como deliberar sobre a resolução do processo, sabe? Então, a gente não pode fazer realmente muita coisa, não. A gente sabe que alguns professores têm processo e qual é o tipo de processo correndo sobre isso, mas a gente não sim, pode fazer nada, porque é so- decisão judicial. judicial, né? Professores, E uma coisa muito importante, pessoal, não só em nome de vocês, né? Quando as situações são muito mais sérias, a Andrés falou de uma situação mais leve, mais branda, eu diria, né? Mas às vezes as situações são muito sérias. E quando as situações são muito sérias, eu me deparei quando eu era vice-coordenador, eu pedi assim, por favor, envia para nós um e-mail, relata a situação, por que isso, ou envia para a ouvidoria, quer dizer, não porque a gente vai expor a pessoa, não é porque a gente vai expor a pessoa, porque, por exemplo, eu posso falar com o chefe do departamento e dizer assim, olha, isso aqui a gente não pode admitir, ou, dependendo da situação, o aluno pode abrir um processo, ou dependendo da situação, a própria ouvidoria abre um processo, um procedimento, né? Quando vai para tudo que vocês reclamarem na ouvidoria, pessoal, ou quase tudo, né? Eles mandam para nós, quer dizer, um processo leve às vezes acontece e um processo às vezes pesado pode acontecer. O importante é realmente a gente tentar, ao máximo possível, fazer com que isso venha à tona, né? Eu só queria falar que nós estamos no momento oportuno dentro do curso, né? Que é um momento que ah, está havendo uma renovação das pessoas que já estavam ali e estavam assim, ok, vou fazendo a coisa aqui e tal, e agora, com entrada, esses últimos 10 anos, teve uma entrada gigante de professores, enfim, muitos ex-alunos, quer dizer, muita gente que viveu o que vocês estão vivendo, né? Ex-alunos Ô, Júlio, daqui, isso que eu quis dizer. Então, acho que é um momento propício para a gente fazer essas mudanças para melhorar o nosso método, né? Pode rapidinho, falar, Tassiano. Depois eu vou passar para ti, teve Júlio. uma Desculpa. pergunta de Lucas Melo, que Edson colocou depois. No oitavo e nono semestre, vai continuar sendo possível pagar os dois juntos?
Porque então, até então, os horários das 4 disciplinas, as 2 do oitavo e as 2 do nono, sempre se encaixavam e era possível pagar as 4. Vai continuar igual. Como eu disse, a gente não mexe, se eu não me engano, o nono e o oitavo semestre, as eletivas, por exemplo, elas são muito mais de acordo com a disponibilidade. Se o professor já está dando aula num dia, a gente não pode mexer, não pode naquele dia, senão a gente mantém como está, entendeu? Ó, é mantido como está, até que o professor diz assim, até que a gente veja, por exemplo, caiu na quarta e ele também tem aula na quarta, no nono e no oitavo. Por exemplo, ele dá aula lá no segundo, terceiro, quarto, e aí no nono e no oitavo, ou no oitavo, caiu, né? Então, a gente não vai mexer em nada disso, né? A única coisa que acontece é isso, é a coincidência, né? Vou dar um exemplo, né? O Gilson, o professor José Gilson, ele dá uma disciplina de SI, vai dar uma disciplina de SI e também vai dar uma disciplina de novos negócios. A de novos negócios, ele disse assim, Júlio, então vai ter que ser na terça, porque na segunda vai ficar SI. Então, é só por uma questão de choque mesmo, de horário que há troca, mas se não, acredito que não vai ter grandes mudanças, né? Um outro caso. Professor, antes dos alunos que levantaram a Sim. mão, a Simone, às 6h50 aqui no chat, disse que estava tentando levantar a mão, não conseguiu e queria falar. E por favor, Simone. se os estudantes puderem ter essa compreensão, aí deixar a Simone falar, depois vai o João e depois vai o Felipe, né? Se ela ainda estiver aqui. Eu estou aqui. Obrigada. Professor, eu tenho duas grandes preocupações. A primeira, eu já questionei aí, João explicou, a questão de nós não sabermos o que estava ocorrendo. Eu não duvido do que ele falou, já que ele mandou e-mail, comunicado, realmente chega muita coisa, muita informação, e realmente a gente não fica por dentro de tudo. Mas como era um assunto muito importante, era para alguém ter esfregado na nossa cara. Gente, vai acontecer isso, se mobilizem, pelo amor de Deus, porque muitos alunos realmente não estavam sabendo. Acho que 2 ou 3 dias, o senhor fez um comentário, um outro professor comentou que ia haver aula blocada e tal, e no dia da votação o pessoal se mobilizou e fez aquele abaixo-assinado. Então, assim, muita gente não estava sabendo, mas eu compreendo que aí o que o João explicou, certo? A minha primeira preocupação era essa, um ambiente crítico, que é a universidade, como é que tomar uma decisão dessa sem a gente saber? Mas eu fui esclarecida já pela explicação de João, obrigada. E a outra coisa, o que me preocupa, eu não sou de todo contra essa mudança, de forma alguma. Tudo que é novo traz medo para a gente, para todo mundo, é normal para o ser humano. Mas, assim, a minha maior preocupação é a qualidade do curso. São as aulas que nós vamos ter, porque ninguém aguenta ter 4 horas de manhã e 3h20 à noite, porque é muito maçante assistir um mesmo assunto, mesmo professor, esse tempo todo. Então, assim, vai ter que ter um acompanhamento muito de perto, nós, alunos e professores e coordenação, para que, de fato, aconteça essa metodologia ativa, porque se não acontecer, vai cair muito a qualidade do curso. A minha maior preocupação é só essa, entendeu? Então, assim, para a gente ter como aprendizado essa questão aí do assunto que estava em votação e nós não estávamos sabendo, a gente vai ter que se engajar mais, como a professora Tassiana falou, para estar mais por dentro do assunto e ter decisão, né? Ter voz e vez, e aí agir para que fique tudo esclarecido e bem para todas as partes na medida do possível. Então, vamos ter que ter esse engajamento maior, aluno, professor e coordenação. Obrigada. E aí, Simone, assim, ó, muito, muito importante usar os representantes, porque, cara, é incrível o negócio. Chegou no representante, eles passam o e-mail na hora, eu até os alunos, quando me respondem no WhatsApp, eu digo para eles assim, me perguntam alguma coisa no WhatsApp, o aluno é comum e tal, comum, eu digo, né? O aluno me pergunta uma coisa no WhatsApp, eu digo, olha, ok, vou ver isso, mas isso aqui, esse canal não deve ser usado isso, me manda um e-mail, né? Eu mando um e-mail para a coordenação que isso é resolvido. Porque às vezes nem eu sei das coisas, tá? É o pessoal da coordenação lá da secretaria que sabe. Mas tem uma coisa que eu sempre vou atrás, é quando cai um representante. O próprio João, né, vem e diz assim, ô Júlio, tem um processo lá que está parado, cara. Por favor, né, pode dar pelo menos um feedback. Eu, cara, vou atrás. Alguém questiona lá, Júlio, mas como é que vai ficar essa situação, não sei o quê, né? O Tassiana também que tá no grupo, né, pergunta para um de nós, como é que vai ficar essa situação? Ou tem aluno pedindo e faz 2 dias que não responde, 3 dias, né? Então, tudo isso, da mesma maneira, né, se chega para os representantes, eles vão saber colocar para nós assim, olha,
tem que dar uma olhadinha que isso aí não está funcionando, então disciplina tal não está funcionando. Aí eu vou atrás disso. Nós vamos atrás. Então, é uma maneira que eu diria assim, ó, devia ser formal até, tá? A gente usar esses grupos, eles já são utilizados dessa maneira mesmo, né? Ninguém fica lá contando piadinha. A gente usa aquilo para trabalho mesmo, né? E os representantes, pessoal, eles têm um papel fundamental e junto com o João, de comunicação, da comunicação chegar rápida, porque às vezes a gente não sabe. Por exemplo, tá? Tinha lá casos que estavam lá 3 dias, 3 dias lá sem resposta, e eu não entendi por que que isso não estava acontecendo da secretaria. Aí fui ver, pô, tinha servidor que estava de férias e tal, e o outro estava sobrecarregado. E aí a gente teve que remanejar e decidir, não, deixa isso aqui para depois, faz isso aqui que é mais urgente. Então, às vezes, essa comunicação tem que ser ágil, é só nesse aspecto aí mesmo, Simone. Usar mesmo a representatividade que vocês têm aí. E outra, né? Por mais que a decisão seja uma decisão pedagógica, que tem um representante dos alunos, um votinho dos alunos, né? Quanto mais a gente puder falar com vocês, eu acho que esse foi o grande aprendizado para mim, eu já falei isso para vocês, nessa situação, que é dividir mais com vocês as coisas que vão acontecer e que vão mexer com a vida de todo mundo, né? Na verdade, tudo que a gente decide lá mexe com os alunos, tudo, pessoal. Dia, horário, tudo acaba mexendo mais cedo ou mais tarde. Agora eu acho que é o João próximo, depois o Felipe. Professor, a minha pergunta é a seguinte, tipo, se as aulas blocadas elas vão ser implementadas por causa dessas novas exigências do MEC, então mesmo que a gente tivesse votado contra, ela seria implementada de qualquer maneira, né? Ou não? Na verdade, sim, cara, porque é um bem maior, né? Então, assim, mesmo que tivesse votação, a gente chegou a essa conclusão. Foram meses de discussão, né, para chegar a essa conclusão e levar para o pleno. E aí o pleno, embora, como eu disse, teve lá pouquíssimas pessoas se manifestaram contra, né, foram vencidas. E foram vencidas nos dois cursos, né, porque o pleno ele vota tanto para a administração quanto para o secretariado. Foram vencidas nesses dois cursos, né? Então, até me desculpe, a palavra não é certa, vencidos, porque não há ganho, não há um ganhador, há um ganho maior entendido para os alunos, né? E alguns, então, por mais que eles argumentassem, argumentaram muito bem, enfim, né? Ainda assim foi entendido dessa maneira. Acabaria acontecendo isso, João, mas, como eu te disse, não é pelo resultado, pessoal, é pelo aprendizado. Quando a gente fez a pesquisa com vocês para entender o perfil do estudante, que vocês imaginam que seria o melhor, que os professores imaginavam que seria o melhor, perfil, né, gerencial e comportamental seria o melhor. Quando a gente fez essa pesquisa, eu acho que há 2 anos atrás, quando a gente fez isso, 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando perguntou para as empresas, isso nos ajudou muito. E não apenas nesse caso das blocadas, que talvez não mudasse nada, mas em outros, como por exemplo o PPC que a gente vai fazer, eu acho que a opinião de vocês vai nos ajudar. Não vai ser uma opinião que vocês vão usufruir, né? Que nem o João olhou aquilo lá e disse, pô, cheio de projeto, né? O João disse assim, cara, eu queria para mim esse PPC, né? Esse projeto pedagógico. Eu queria para mim essa grade, eu queria estar estudando essa grade. Então, é um negócio que, mesmo que a gente não ajude não seja para nós, a gente vai estar ajudando o curso para sempre, porque eu acho que é a preocupação da Simone também, né? A gente tem que ter a coisa funcionando, não só para nós, mas para o próximo aluno que vai vir, né? E eu vou ser bem sincero, eu só entrei nesse curso, só entrei como coordenador, pessoal, eu tinha desistido, né? Eu tenho mais de 25 anos aí como gestor, eu tinha desistido de ser gestor já, não quero mais. Só entrei por causa desse projeto de mudança, de possibilidade de implantar coisas novas, enfim. E que eu senti que era o momento que os professores, ou a maioria, estava disposto a mudar, né? Tá, João? Felipe, por favor. Professor, só mais uma coisa. Sim. Assim, eu gosto muito do seu trabalho, o trabalho de Tarciano, o trabalho de João também, que me ajudou bastante aí no questão desse problema.
Aí eu só queria pedir uma coisa, que nas próximas questões João, tá tentadas, difícil de te ouvir por conta É. do barulho do ventilador. Pode pronto, tentar. obrigado. Aí eu queria pedir assim que nas próximas questões fosse passado também para o representante de sala, porque geralmente às vezes a gente tem mais contato com ele, sabe? Aí se passasse assim, e com mais antecedência, aí ficaria melhor, né? Assim eu acho, assim, minha opinião. Não, não, tá correto. Que é isso que eu estou dizendo, que o João já trabalha ali junto com os representantes e a gente também de algumas informações, mesmo que seja para o futuro, que vocês fiquem sabendo, e eu acho que o melhor canal é esse mesmo. Você tem razão. E vamos usar ele, sim. Eu falei dos representantes, que os representantes não sabiam, mas não foi uma forma de criticar vocês não, sabe? Porque eu gosto muito do trabalho de todos vocês aí. Não, Mas não, tranquilo, mas só isso, é para chegar rápido na informação. que não chegou a gente, assim, a maioria de nós, a gente não sabia. Eu acho que Porque, falta de comunicação novo, mesmo, sabe? a gente não fez esse processo de consulta aos alunos, a gente não fez isso, né? Porque era uma decisão pedagógica. Então, a gente não fez esse processo, mas entendemos que é importante fazer isso. E aí, em muitos casos, a ideia é usar isso mesmo. Eu acho que ele tem que ficar com esse aprendizado mesmo, né? Felipe, por favor. Tá ouvindo, Felipe? Desistiu? Não, professor, estou ouvindo. Isso. Desculpa a demora. Por favor, Ah, daí. claro. Bom, eu, enquanto um estudante de administração, acho que compartilho esse sentimento por outros estudantes também, de que o curso ele realmente precisa de uma reformulação, ele precisa de uma atualização, ele está um pouco atrasado, principalmente para os estudantes que querem seguir no mercado de trabalho. Então, a administração na questão empresarial, os estudantes da UFPR sentem um pouco isso na pele, esse sentimento de que o curso ele não oferece tudo o que é cobrado para os estudantes no mercado de trabalho. Então, atualização, reformulação, coisas novas entrando no curso, eu acho bastante positivo. Mas, sobre as aulas blocadas, que basicamente já é um assunto que foi decidido, então não tem muito que questionar. Não, eu não sinto que as demandas dos estudantes elas foram atendidas com tanta atenciosidade quanto as exigências do MEC. Tudo bem, eu entendo que uma coisa é um estudante, um grupo de estudantes pedindo algo, e outra coisa é o Ministério da Educação exigindo algo das universidades. Então, questão das aulas blocadas, realmente ela precisa de uma prioridade. Mas o curso em si também, ele também precisa de uma reformulação que vise o melhor dos estudantes também. Uma reformulação, uma atualização em que os estudantes possam participar, possam se sentir representados, possam sentir que a sua vontade ela está sendo ouvida, que as suas demandas elas estão sendo atendidas. Então essa é uma observação que eu queria fazer enquanto estudante de administração, que eu sinto um pouco que falta nas universidades em geral. Mas sobre as aulas blocadas, o, o novo formato, eu não vejo ele tão prejudicial assim quanto tantos estudantes veem. Na questão do formato em si, 4 horas de aula da mesma matéria. Até tudo bem, pode ser. O que nos prejudica enquanto estudantes é o formato em que essa aula vai ser passada para a gente, que é o que torna tudo cansativo, maçante, entediante, difícil de concentrar, difícil de aprender, e o que a gente está demandando que vai fazer com que o formato ele seja ineficiente nessa questão. Então, nisso eu acredito que, já que as aulas vão ser nesse formato mesmo, blocadas, deveria haver uma consulta com os estudantes, uma participação dos estudantes, para estabelecer pelo menos um escopo, uma metodologia em que os professores eles poderiam trabalhar para que essa matéria, esse formato de aulas não fosse tão cansativo, não fosse tão maçante para os estudantes. Eu entendo que todo professor ele tem sua autonomia, ele tem o seu poder na sala de aula, ele pode dar a matéria, pode dar o conteúdo da forma como ele, tipo, dentro de um certo parâmetro, da forma como ele gosta, da forma como ele quer. Só que eu também acho que os alunos eles deveriam participar dessa questão, eles deveriam poder dar sua opinião para poder dizer se aquele formato, aquela metodologia está servindo para eles.
eu vejo muitos professores atualmente que dão uma aula que já é cansativa, já é entediante, com 2 horas, em 4 horas. Acho que isso tornaria ainda pior a questão. E que, período a período, o professor ele mantém a sua metodologia, muitas vezes falha, muitas vezes com alto nível de reprovação, e essa metodologia simplesmente não muda. Então, eu queria saber se, nesse novo formato blocado, essa questão podia ser atendida dos estudantes. Uma maior participação para a gente poder meio que opinar sobre a metodologia usada pelos professores na sala de aula, para não se tornar algo tão cansativo que a gente possa sentir que as nossas demandas elas estão sendo mais ouvidas. Professor, posso? Sim, pode, por favor. Felipe, muito importante a sua fala. E, gente, complementando o esclarecimento que eu dei anteriormente, nós somos um grupo de estudantes, essa gestão que está aqui atualmente, um grupo de estudantes que entrou no DA durante a pandemia, assim como a nova coordenação. Então, esse processo de engajar os estudantes, ouvir os estudantes, através do ensino remoto, eu particularmente, quando era presencial, eu não sabia nem o que estava acontecendo no curso. E acredito que, até então, né, as nossas tentativas de informar, além do Instagram, porque eu acho que o Instagram e os e-mails para notas rápidas e o WhatsApp tem sido algo que geralmente funciona. A gente avaliou que, como tinha muito ponto para discutir na Assembleia, a gente avaliou que uma reunião seria o melhor. Seria convocar uma Assembleia para discutir ponto por ponto com os estudantes, né? A gente está observando que existe essa dificuldade. Até mesmo a gente já sabia que ia ter dificuldade, ia ser um desafio por conta das atividades plenários, webinars, a semana de administração, engajar os estudantes nesse sentido. Gente, também há outra saída para isso. Ingressem no DA, falem comigo, falem com a gestão, tentem participar conosco, construam gestão conosco. É algo que pode ser uma solução também para que a gente aumente o DA e também dê as informações de maneira mais eficiente. Hoje o grupo do DA ele é pequeno comparado ao curso, são 9 estudantes, 9, 10 estudantes. Temos um curso de 800 alunos. Então, ingressem ao DA. A gente está experimentando formas de chegar até vocês, mas o ensino remoto realmente é um desafio. E a Andressa falou ali anteriormente que no presencial isso vai melhorar. E é a nossa expectativa também, que a gente tenha mais contato com os estudantes. A passagem em sala vai ser algo frequente do diretor acadêmico. Eu venho testado isso, inclusive, porque eu sou membro do DCE, então a gente tem passado em sala na UFPE. Eu estou indo para a UFPE todo dia. A gente tem passado em sala na UFPE. Inclusive, o DCE está fazendo um abaixo-assinado pela volta do RU com os estudantes que estão indo presencial. Então, assim, a nossa expectativa enquanto diretor acadêmico de administração é que também melhore o nosso contato com os estudantes quando voltar presencial. Mas nós, enquanto gestão de estudantes que nunca participaram do diretor acadêmico e que entraram durante a pandemia, foi um momento de aprendizado de como chegar até vocês, de como se comunicar até vocês. E tem sido uma construção. Então, quem quiser e puder integrar o DA e construir o DA conosco, é mais do que bem-vindo. Essa mudança vai ser uma mudança cultural que não só o corpo discente vai ter que ser obrigado a mudar, mas o corpo docente, os técnicos também, todo mundo que envolve a administração, a sala de aula, vai ter que sofrer essa mudança, né? Vai ter que participar desse processo de mudança. Só para responder, Rafael, ali, essa reunião está sendo gravada, Rafael, a gente vai publicar ela no YouTube do DA, viu? Já a gente vai estar disponibilizando o link no YouTube nos grupos das turmas. Mas é isso. Só para esclarecer essa questão da participação dos estudantes para o Felipe. E Felipe, você falou uma coisa interessante, cara, interessante, tá? Porque eu estudo as metodologias ativas, eu fiz parte do STEM Brasil, que é estudo de matemática, engenharias, e no Brasil ele tem mais o H, que é de humanidades, né? E a gente física, enfim, né? E a gente aprende lá muitas metodologias, e estudava as metodologias, ensina metodologias ativas, enfim, né?
tem toda uma preparação com o pessoal lá de Harvard, do MIT, então era uma coisa assim da LASPAL, então é uma coisa assim interessante. Então já existe alguns formatos consolidados. E esses formatos a gente pode até assim perguntar para os alunos, mas como eles talvez não tenham vivenciado, talvez eles não entendam muito bem, né? Eu vou te dizer assim, ó, a pior das situações a pior de início é a aula invertida, quando a gente dá um tema, o aluno pesquisa e ele tem que vir dar aula sobre aquilo, né? Os alunos odeiam isso. Porque, pô, o professor não está dando aula. Tá? Não, mas é uma dinâmica. Você está dando poder para o aluno ir atrás da resposta, atrás das coisas. Mas, e realmente, essa é a mais odiada e eu diria assim que é a que eu menos utilizo, né? Eu menos utilizo mesmo quando dou aula no mestrado. Mas existem outras que são mais amigáveis e que há um grande engajamento. Então, assim, eu acho que vai chegar um momento, Felipe, em vez de a gente perguntar se isso está funcionando, da gente chegar na metade do semestre e fazer aqui estou pensando, né, isso é um trabalho que pode ser feito junto com o DA, de ter um feedback assim, ó, como estão funcionando as metodologias ou como está sendo esse trabalho durante o semestre e a gente devolver isso para os professores, sem precisar dizer o nome especificamente das pessoas, mas dizendo que em tais situações estão acontecendo ou não bem essas dinâmicas, que também nos dão subsídio para trazer mais ferramentas para os professores. Olha, pessoal, não está tendo engajamento, precisamos desse engajamento do aluno. Engajamento que eu estou falando aqui não é o engajamento que o João falou, é engajamento de aprendizagem. Só aprende quem está envolvido, pessoal. Quem está engajado. Quem não tiver engajado, entra no ouvido, sai no outro, pode fazer o que quiser, né? Não vai aprender. Mas, enfim, a gente pode, desta maneira, ir perguntando, e não simplesmente dizendo, o que vocês acham de estudo de caso? Isso eu sei o que é. Mas se eu disser para vocês assim, o que você acha de ensino em equipe? O cara vai dizer, trabalho em grupo. O cara não é trabalho em grupo. É um outro método, que é um pouco diferente. Então, eu acho que essa tua ideia me deu uma ideia que eu acho que a gente pode discutir depois com o João para ver como está andando dentro do curso. E, de novo, né, devolver para o professor. E o professor vê, pô, eu tenho que me mexer, cara. Tem que mexer porque está todo mundo se mexendo, porque em algumas situações estão se mexendo, e eu tenho que... Eu acho que também é um feedback legal, já que a gente não tem um feedback. A aluna falou ali, e é correta, a minha esposa ficou indignada, disse, pô, mas não tem nenhum qualitativo para o cara dizer que me ama ou me odeia, né? Não pessoalmente, mas gosta da maneira que eu dou aula, ou está muito ruim, eu não estou aprendendo, enfim, né? Então, realmente, a gente tem isso, que é algo institucional. Quando é que a gente pode mudar isso? Quando discute isso enquanto representante, coordenação ou vice-coordenação, que representa o curso nas instâncias superiores, né? Mas a curto prazo não tem como. Mas precisava fazer uma pesquisa, sim. Pessoal, eu acho que a gente já está avançando bastante o horário, muitos têm aula, e é uma questão de respeito aí a quem tem aula, né? Eu tenho uma atividade daqui a pouco, daqui a uns minutos, mas eu não sei, o João quer comentar mais alguma coisa, João, Vitor? E aí depois a gente passa a palavra para o João para a gente encerrar daí. O João, que eu digo, o João Lucas aí. João Vitor, Não, tem alguma professor, coisa? Tinha tá levantado a mão? esclarecido. Não, tá esclarecido. É porque eu deixei Então tá. aqui no TV. Então tá, tranquilo. Pode ligar o ventilador então de novo, aí, né? Que nem aguento o calor. Eu não vou falar mal do calor, né? Eu gosto de calor. Mas não Tá certo. tanto. Eu gosto de calor, mas aqui atrás tem um ar-condicionado ali, pessoal. Então, eu gosto de calor no ar-condicionado. João, por favor, daí, se quiser finalizar, Tassiana também. Perfeito, professor. Primeiramente, né, pessoal, agradecer a todo mundo que participou aqui hoje. É muito importante a presença de vocês para, novamente, né, o DA escutar os estudantes que não conseguiram participar da Assembleia e estar presente aqui. É um momento, como eu já disse, de desafios, que a gente vai melhorando a cada dia. Cada crítica é válida. Então, por favor, quem não teve espaço aqui, fale no meu privado, que eu vou responder, que eu vou tentar esclarecer.
E, novamente, agradecer a presença de todos, as perguntas, as indagações, as sugestões, que esse é um processo que a gente vai construindo juntos. Maravilha. Tassiana quer falar alguma coisa, finalizar? Desculpe, João, era isso? O Rafael colocou aqui uma coisa. Rafael, eu estou em todos os grupos do WhatsApp. Eu acho que infelizmente, eu acho que eu não vi a sua pergunta. Encaminha ela no privado, por favor, para mim. Eu acho que foi no momento assim que teve um estouro de mensagem, eu não vi. Mas encaminhe para mim, por favor. Tassiana, não sei se tu quer fazer alguma coisa, tu não tem aula hoje, Tassiana? Não, amanhã. Tá. Sexta-feira também, mas aí decretaram facultativo, né? Mas eu vou dar aula normal. Eu só quero agradecer também a participação de vocês e como o João falou, não tem certo ou errado, é só um caminho que a gente está traçando para fazer com que o curso seja melhor para vocês e para a gente. Sempre dialogar é a melhor opção que a gente tem para a gente tirar essas arestas e fazer com que a gente seja escutado por ambos os lados. E se vocês quiserem, eu coloquei aí o meu contato de e-mail e mensagem do WhatsApp. Eu estou com tanto grupo que eu não estou mais respondendo, minha gente. Não enlouqueço. Só de pai e filho, eu acho que são uns 5 da escola do meu menino. Então, eu não consigo mais acompanhar o WhatsApp. Então, se vocês quiserem conversar comigo, mande e-mail, por favor. E é só, esses 2 e-mails é só para mensagem da UFPE. Eu só Bom, agradecendo de pessoal, novo a vocês. E outra coisa que eu coloquei no chat é que a gente tem, sim, o sistema de avaliação dos professores pelo SIGA, mas é só uma nota. Mas essa nota já é um bom indicativo do que está acontecendo em sala de aula, pela visão de vocês. Então, quando tiver, minha gente, aquele tempozinho, aquele período para vocês avaliarem os professores, por favor, avaliem. Então, para vocês, boa noite. Vou terminar aqui a minha fala, viu, Júlia? Beijão para vocês. bom, pessoal, de novo eu vou agradecer aí e espero que a gente possa construir uma relação aí cada vez mais aberta, enfim, né? E é fato que a gente vai procurar trabalhar mais com informação para os alunos aí e discutir com os alunos. Eu acho que a gente tem que usar essa situação, que não foi uma situação boa. Enfim, nós fizemos dentro dos procedimentos, né, dentro da normalidade, como são tratadas todas as questões, dentro da legalidade, com a representatividade, mas entendo que os alunos devem ser muito mais escutados, né? E a gente vai criar esses dispositivos junto com o DA e com os representantes para que isso aconteça cada vez mais, né? Então, eu de fato agradeço a presença de vocês aí, porque também é um meio que muitos me conhecem, mas alguns ainda não me conheciam, né? Eu desejo a vocês uma boa noite e eu peço a permissão para parar a gravação aí agora, tá? Boa noite, pessoal. Boa aula aí para quem vai ter e bom estudo aí para quem não vai ter aula. Tchau, tchau.